E lá tá eu aqui de novo, Cancast no ar, agora com uma equipe. Ih, cresceram os alunos. Aí, ó, cresceram os alunos, cresceram. Gente, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, seja a hora que você estiver vendo, se sinta bem-vindo ao nosso Cancast. Vou deixar os meus amigos que participarão se apresentarem nesse momento. Começando aqui à minha direita, por favor, fique à vontade, se apresente. Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou o Luiz Victor e aqui na escola eu coordeno a parte da capelania. Também dou aula, pela graça de Deus. É um prazer muito grande estar aqui no famoso Cancast, pela graça de Deus, em nome de Jesus. E é famoso mesmo, hein? É famoso. Vamos lá, João. Boa tarde, galera, tudo bem? Meu nome é João e é um prazer também estar aqui com vocês nesse momento tão especial aqui do Cancast e eu sou coordenador de disciplina. Só um instante. Pode se apresentar. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou a Sandiele e eu estou aqui, né, porque me chamaram. Eu? Que privilégio ter vocês aqui, gente. Olha, vamos falar de um assunto que eu acho que é um assunto sensível a todos nós e que eu tenho certeza que vocês vão ter o mesmo prazer de falar que eu tenho. Por quê? Porque ele é um assunto do dia de hoje. Você que está aí sentado, em pé, lavando louça, sei lá o que você está fazendo, mas está assistindo a gente, sabe que hoje é o dia da consciência negra. Sendo assim, eu acho que seria importante nós falarmos um pouco sobre isso, né? E eu já queria começar com uma pergunta que eu acho que vai nortear o nosso caminho. Vocês sentem que é pesado ser preto, ser negro, como vocês acharem melhor? Vocês acham que é pesado ser? E aí? Que vocês acham? Há um peso maior? O que eu quero dizer, há um peso maior? Vocês sentem que há um peso maior em cima de nós do que em outras etnias? Vocês percebem isso? Pode Boa falar. pergunta, né? É. Eu acho que é uma pergunta muito pontual, porque de fato, né, a gente vive em um contexto, e como tu falaram aqui, os meninos aqui estavam aqui também agora há pouco, a gente vive em um contexto que ser preto tem um contexto de ter que ser melhor. Por exemplo, eu tenho uma fono, né? Ela fala assim comigo: Luiz, você tem que ser muito bom, porque se você não for tão bom, porque a gente é preto, de fato não vai conseguir se pôr no mercado de trabalho, subpor e tal. Não só isso, eu estava vendo um filme, né? Até muito conhecido, ganhou Oscar 2021, Aham. do ator que é o Will Smith, com ali as filhas, né? Sim, Que é ali da Serena Williams e também ali a Venus Williams. sim. Aí ele falou bem assim, né, a frase me marcou muito, ele falou assim: "Caramba, já são pretos e ainda chega atrasadas?". Então assim, o preto pode errar em nada. Nada. Tem que ser bom no horário, tem que ser bom na escola, tem que ser bom na faculdade, tem que ser bom em tudo. Então assim, ser preto carrega um emblema, um contexto muito difícil de ter que se lidar, ter que se impor, ter que ser bom o tempo inteiro, e isso é muito complicado pra E gente. tipo assim, ser humano já é só de ser Sim. humano já é difícil, correto? Agora ser preto tem um peso, a mais, como o Luiz apresentou, né. João, tem alguma coisa a falar sobre isso? Eu tenho um ponto, mas eu só vou falar depois, eu quero que vocês fiquem à vontade, tá bom? Olha, cara, acho que o Luiz ele conseguiu pontuar muito bem essa situação de que o negro talvez tenha um pouquinho peso em relação a diversos âmbitos na sociedade, né? Mas agora, se eu fosse pontuar o seguinte, a minha visão talvez seja um pouquinho diferente em relação a alguma coisa. Por exemplo, eu acredito que antigamente, como na época lá de Martin Luther King, onde tinha a segregação racial, onde os negros não tinham seu direito, como tem hoje, eu acredito que hoje o negro ele pode estar em qualquer lugar, desde que ele tenha uma boa formação. Sim. Então, eu acredito muito naquela situação da meritocracia. Ou seja, apesar de ter um certo peso por você ser negro, mas eu acredito que com esforço e dedicação você consegue ascender em qualquer local. Sim. Você, Sandy, que você acha? Seu ponto de vista. Você acha pesado? Você acha que existe um peso a mais? Ou você acha igual? Não, igual realmente não é. É diferente você ser preto, né, as pessoas sempre vão esperar mais de você. Ainda mais quando você é preto, você é pobre, você é filho de empregado, as pessoas vão esperar que você tenha uma história de superação, que você Sim. consiga fazer uma faculdade, que você consiga, né. Sim, sim, Tem todo um peso, sim. não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nunca. Eu até estava enquanto vocês falavam, e o pa na verdade, especificamente o pastor estava falando, me veio uma coisa à cabeça.
esse esforço a mais que a gente faz não é pra ser melhor, é só pra ser igual, né. A gente corre, 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 se esforça, se esforça, se esforça, não pode errar, não é pra estar no topo não, é só pra estar na mesma no mesmo patamar. E se caso errar, talvez não volte mais ou vai ter mais dificuldade para se colocar. João se colocou uma situação que é a questão que a gente pode se esforçar para chegar, Uhum. mas para a gente hoje se esforçar para chegar, alguém teve que se esforçar para não chegar, e não chegaram, e não chegaram. Só para dar a oportunidade de estarmos aqui, de tentar ser igual, correto? E vocês concordam, vocês discordam, o que que vocês acham? É interessante, né, porque vou entrar um ponto polêmico, né. Pode entrar. Não vou nem discordar, nem concordar, Sim, mas tem a cota, né, hoje. sim, Porque fala que a cota hoje, uns concordam, outros não concordam. sim. Mas de fato, alguns anos atrás, nenhum negro estava na faculdade. Então criaram a cota para tentar igualar ou Sim. introduzir os negros na faculdade. Ou pelo menos ter uma representatividade, e hoje tem, né, de fato Hoje ela tem. existe, ela Então, existe. assim, teve uma luta anteriormente a que nós estamos aqui agora, ou a hoje, Aham, que hoje a gente consegue usufruir da luta que obtiveram lá no passado, né, no caso a vitória que tiveram no passado. Então, assim, não é fácil. Você usou uma frase muito pontual, eu até falei: "Ó, essa frase é a frase de corte, viu". Porque nós não somos escravos, nós fomos escravizados. Uhum. E como nós fomos escravizados, temos uma consequência da escravidão. sim, Porém, né, se a gente está aqui hoje livre, é porque muitos morreram. sim, O Zumbi do Palmares, que, né, que hoje a é um gente símbolo, né? um símbolo, ele lutou e morreu por isso. Sim, Martin Luther King, Malcolm X, né, sim, eles tiveram contexto de lutas que foram pontuais, talvez com modo diferente, né, o sim, Malcolm X pela violência, Sim. ou, Martin Luther King pela paz, pela parte cristã, mas assim, eles lutaram. sim, E porque eles lutaram, morreram por isso, a gente tá aqui hoje. sim, Então eles, né, cavaram ali, né, ali os matos ali, né, abriram o caminho pra gente conseguir estar aqui. E não é fácil, né. sim. Então a gente tem uma grande responsabilidade nisso hoje. Engraçado você falou assim, essa questão da responsabilidade me pega muito, porque, tipo assim, é isso que você tá falando. A gente não tá lutando pela gente, a gente não tá vivendo pela gente. Na verdade, a gente tá vivendo o sonho de outra pessoa, correto? Porque tiveram pessoas que vieram antes de nós que não tiveram nem oportunidade de estar no lugar onde nós estamos aqui. Valorizar isso, eu acho que valorizar é viver da melhor maneira possível, isso que nós temos aqui na nossa vida, é um ponto chave, vocês não acham? Sim, claro, com certeza. Vocês não acham que a gente tem uma responsabilidade muito forte com relação ao que nós recebemos? Porque cada pessoa dessa, ela constitui cada um de nós hoje, correto? Nós Sim. estamos carregando essas pessoas. Pode falar, João, o que que você acha? Não, perfeito, perfeito. Eu só queria dar um preâmbulo em Sim, relação a isso aqui, é que eu falar que o negro, ele, no caso, todos que ascendem pela meritocracia, pelo esforço, não necessariamente eu estou botando em descrédito tudo aquilo que as pessoas no antepassado sim, fizeram. Por exemplo, como o Luiz Gama. Luiz Gama, eu acredito que ele foi um cara muito muito, importante muito. para a abolição no Brasil. Sim, E, por exemplo, ele, o sonho dele era se tornar advogado. sim, E ele se tornou mais um advogado sem formação acadêmica. sim. Então Porque não você era nem possível, né? não era nem possível. Então você vê um cara, porque naquela segregação racial, ele não poderia estar na mesma sala que os brancos. Então o que aconteceu? Ele teve que ficar, toda vez que ele entrava na sala, ele tinha que ficar na porta da sala, escutando, e assim, só ele escutando, ele conseguiu se formar um advogado, ou seja, ter conhecimento sobre isso. Então você vê que, de fato, não só ele, como André Rebouças também, que fez muitas melhorias significativas aqui no Brasil. Por exemplo, como resolveu o problema do Sim, abastecimento de água aqui no sim, Brasil, que não tinha, no Rio de Janeiro em sim. específico. Então, pessoas que, de fato, contribuíram de forma muito significativa para o Brasil. E claro que a gente não vai botar isso em descrédito, pelo contrário, a gente vai confirmar aquilo que eles lutaram por nós. Sim. Muito bom mesmo. Eu vou isso aí, caramba, não estava nem no meu radar, mas é bom por isso, né. Só que eu queria problematizar um pouquinho mais com você, só um pouquinho mais com vocês. Quando vocês se perceberam negros? Deixa eu contar um ponto Entendi. Desafio. deixa eu contar um ponto interessante aqui pra vocês, pra introduzir isso aqui pra vocês. Eu cresci numa situação em que a televisão me educou.
por muito tempo. Minha mãe ficava fora, meu pai ficava fora. E aí eu via muito Sessão da Tarde. E na Sessão da Tarde todo mundo é branco. Naquela época, início dos anos 90, onde eu cresci, tinha muito filme branco de pessoas brancas na televisão. E eu queria ser uma pessoa branca, porque eu só via pessoas brancas na televisão. Então eu queria ser branco. Engraçado que nessa período, eu tô falando já bem no início mesmo, eu não tinha uma ideia muito bem formada de mim. Então, tipo assim, apesar de ter espelho, ter foto, mas não tem como você não se enxerga mesmo. E vou falar um fato realmente é interessante. Eu me lembro de ver os meus cílios por aqui. Eu olhava, via os cílios. Por muito tempo, eu achei que aquilo era o meu cabelo. E como eu via na televisão os brancos soprarem as franjas, eu achava que se eu soprasse, eu também estava soprando as minhas franjas, porque estava vendo o quê? Os meus cílios. O que eu tô querendo falar pra vocês? Eu não tinha percepção de quem eu era. Uhum. Eu não me percebia negro. Em algum momento isso aconteceu. Aconteceu pra vocês também? E como foi? Interessante. Não, deixa eu começar. É, então, eu tenho um traço muito negro, né? Sim. Eu acho, não tão retinto, né? Sim. Pode falar, negão, aquele azulzão, né? Mas eu tenho um traço muito negro, então pra mim isso sempre foi de boa. Eu me reconheci como negro, né? Eu lembro na escola, né? Ali no ensino médio, ali uma amiga minha, né? Falou, caramba, você tem os traços muito negros mesmo, o olho, o cabelo, a cor. Então assim, isso pra mim nunca foi uma dificuldade de me reconhecer como negro. Porque meu pai é negão, minha mãe, minha avó, todo mundo é negão. Então Sim. pra mim isso sempre foi muito de boa e muito definido. Sendo que, qual que é a questão, Wallace? É que infelizmente a gente vive crescendo no contexto, hoje melhorou. Mas qual a cor da Barbie? É branca? Branca e loira. Aham. Qual a cor dos personagens de desenhos que eram Brancos. brancos? Hoje em dia, a gente tem Olha, uma dificuldade. até o Super Choque, quando aparece pra mim, ele já aparece nos anos 2000. Nos anos 2000. Eu cresci nos anos 90, então não tinha. Já é outro Era o contexto. contexto. Aí quando eu for fazer aí o filme do Antena Verde, que é negão no Sim. desenho, foi branco Foi no branco. filme. É. Mas a Barbie Ainda era bem que foi um loira. fracasso aquele filme. Tem isso também, tem isso também. Mas é que tá. Hoje tem a Barbie negra. Por quê? Porque de forma prática. Representatividade, né? Exato. Para poder, a criança poder ver, brincar e querer ser. E querer se identificar como é bonita, tem um corpo bom, cabelo bonito. Então eu também quero ser uma Barbie, né? Sim. Então, assim, não tinha isso, hoje já tem. Então, isso já é um avanço nesse contexto de você querer se parecer ou ser, né? A Barbie, ou então um herói da TV e tal. Interessante. Não necessariamente, agora fazendo uma analogia aqui, eu não necessariamente tive me percebi, né? Não Aham. tive uma idade assim, João, específico, você se percebeu negro nessa fase. idade, nessa fase. Não teve foi específico, mas foi um estopim, né? Foi diversos fatores que corroboraram para me reconhecer. Por exemplo, geralmente a maioria dos meus colegas eram brancos. Sim. Então, ou seja, por eu estar inserido com eles ali, eles faziam diversas perguntas que eu falava, não, como assim? Ué, por que não? Por Por que que pra não? mim? Por que pra mim? Aí eu falei, eu entendi. Então tinha coisas também que eu comecei a pensar assim, eu falei, cara, de verdade, então eu sou diferente, Sou assim, nesse diferente. sentido. Então, acho que foi mais essa situação assim mesmo que O estalo, né? deu um estalo, Sim. E entendeu? você, Sandy? Eu acho que desde pequena, assim, na minha casa a única negra sou eu. Sim. A minha família é toda branca, né. Sim. E aí minha mãe conta que quando eu era pequena, eu olhava pra mim, pra minha irmã que tem uma diferença muito pouca, Sim. eu falava: "Mãe, por que que ela é dessa cor e eu sou dessa cor?". Sim. E ela ia lá e me explicava que a minha família, por parte de pai, era preta e por isso que eu era assim, e falava que mesmo assim eu era linda, que não tem diferença, essas coisas assim. Sim. Então desde pequenininha ela foi me ensinando, Trabalha né, isso, né? trabalhando isso de que não tinha essa diferença, Sim. porque como eu era a única preta na família, né, eu me achava diferente, mas Sim. graças a Deus deu tudo certo. Gente, Eu queria pontuar só pode falar, pode falar. Queria pontuar só um negócio que você falou, pastor, muito interessante. É porque é o seguinte, uma vez eu tive um contato com um colega meu que foi para os Estados Unidos. E você vê se confirma isso aí, Wallace. Tinha um colega meu que foi o seguinte: ele tirou um dia para conversar com um colega dele lá que era negro também, norte-americano. E ele falou assim: ele também é moreno. Ele falou assim: você sabia que você não é negro? Esse colega dele falou: não sabia não, por quê?
Ele falou porque negro mesmo, aí ele começou a pontuar o que a sua professora falou, é porque negro tem uma grossura dos lábios dessa forma, o negro mesmo ele tem um tom de cabelo assim mais enrolado, então ou seja, ficou pontuando coisas que, por exemplo, hoje também há essa divisão, né, que é o seguinte, você é negro mesmo? Ou seja, talvez você não tem pessoas que não considera você negro, por quê? Porque você não tem características, entendeu, inatas de um negro mesmo verdadeiro, vamos dizer assim, né. Sim. Engraçado você tocar nesse ponto. Rapidinho, pastor, esse me chamou a atenção. Eu ia tocar nesse assunto com as crianças no primeiro podcast. Vocês vão ver, se vocês não viram, vão lá ver, tá muito bom. Mas eu ia tocar nesse ponto aí. Eh, como nós nos consideramos negros, né, porque parece essa definição é um pouco ela é difícil de ser feita, Sim. principalmente com aqueles com pele mais clara, com tonalidade de pele mais clara, ele fica mais difícil. Como o Uhum. pastor falou, para mim nunca foi um problema, mas para alguns negros é muito problema você ver isso. Mas tem uma questão que a gente não coloca em discussão, que é a questão do seguinte: às vezes a gente não se torna negro pelas características que Uhum. nós percebemos, mas pela exclusão que nós sofremos. Isso aí, perfeito, perfeito, Porque, perfeito. por exemplo, eu posso não me perceber quanto negro por características, mas as pessoas não me percebem como branco. Então, se elas não me percebem como branco, Perfeito, perfeito. Forte entende? demais, né? É muito difícil. Então, tipo assim, às vezes eu não me torno negro porque eu percebi, mas outras pessoas perceberam que eu não sou branco. E aí, automaticamente, eu fico tentando achar uma identidade, Uhum. né? Eu fico tentando ali encontrar essa identidade. E vocês percebem isso com vocês? Tentando achar essa identidade no outro? Porque eu peguei um ponto aqui com o pastor que eu achei interessante. Nós nos tornamos alguma coisa sempre externo a nós. É importante eu ver e me identificar. E você falou dos desenhos, você falou dos filmes, e é importante, a gente sempre busca essas referências. A gente busca essas referências, essas referências elas são importantes. Se eu não acho, por isso que eu tô falando, eu via muito filme de gente branca. Se eu não acho, eu vou querer parecer com aquela pessoa. E aí vai ter uma frustração, porque eu não me encontro naquelas pessoas. Sim. E aí aquela falta de identidade causa um problema pra mim. Pode falar, pastor. E a gente viveu um contexto, né, professor, de os negros alisar o cabelo. Sim, eu alisei Porque muito. eu também alisei Alisei coletinho e tal. Também, Por que também, isso? admito. É, Porque a gente queria ter o cabelo bom. ex- Né, bom, que exatamente. Uhum. né, jogar pro lado, tirar pra trás, fazer um Queimava, né? moicano e tal. Queimava. Não compensa, cara. Não compensa. Prancha, né, com prancha. Então, porque a gente tinha uma referência o quê? Sim, Branca, que era branco. bonito, tal. Aham. Tudo isso que, né, é Sim, bem que limpo e tal, envolve sim. não compensa, né? Não Porque a gente compensa. vê que eu ouvi uma frase, né, de um amigo meu, falou, cara, é branco, Sim, cabelo liso, bom, sim, pá. Ele falou, cara, o cabelo do negro tem uma diferença muito boa, porque dá pra fazer dread, sim. fazer trança, fazer, né, aqui, Armar ele, enrolar, o do dread, raspar. né, que você faz, Cara, tem muitas possibilidades. muita. É verdade, as possibilidades pra nós são inúmeras, né, E como inúmeras. falou que a Isadora, né? O preto pode ter cabelo, É, cabelo pode ter o cabelo liso, crespo, e pode ficar liso. mas o branco não pode Não ter pode, de não jeito nenhum. não existe. Gente, vou caminhando para o final, eu tô achando o bate-papo muito bom, mas temos horário, né, e eu queria, finalizar chegando a um ponto aqui importante pra nós, que eu acho que é importante, né, e vocês vão dizer se é ou não. Ser negro é um privilégio, eu sinto isso, mas falamos de referências que existem para nós e como nos permitiram chegar até aqui, mas vocês conseguem se perceber referência para outros? Vocês já perceberam que outros podem estar se espelhando em vocês? Talvez crianças pretas que talvez não vejam seu valor, eles possam ver em vocês esse valor? Como vocês enxergam isso? Qual é o peso disso? O que que vocês percebem? Hoje entramos em pontos legais, né? Profundo, né? Legais de comentar, né? Eu, antes de, né, falar da atualidade, né, a gente pode ter pro passado também, né? Que eu falou do Martin Luther King, Malcolm X, André Rebouças, tem Luz o Gama, Luz Gama, também tem o lá da África do Sul, o Mandela. Nelson Mandela. Então, assim, a gente tem uma referência, né? E como falou, agora você falou, olha, isso é uma grande responsabilidade também. Como que eu vou me portar e como que
as pessoas vão me ver para a geração futura, né? Então é muito grande. Então acho que a gente tem, né, agora, né, pensar a médio, curto, longo prazo, como que as pessoas vão me ver, como que eu posso ser um exemplo e se eu estou sendo um exemplo, né? Sim. Agora me fez aqui refletir É, não é? profundamente. Eu queria fazer um levantamento também muito importante. Tem um cara assim que eu admiro muito, de verdade. Eu já li a autobiografia dele, do Martin Luther King. E não só por ele ser negro, mas ele ser negro e ele pregar algo que para mim é de grande importância. Apesar dele ser, ele foi o negro mais novo a receber o prêmio Nobel, né? Da paz. Uhum. E eu achei algo que mais me marcou na história de Martin Luther King foi o seguinte, é que ele, apesar de toda a pressão que ele recebeu do governo norte-americano e toda a pressão, calúnia, injúria que ele recebeu, ele não retribuía aquilo. Então, ou seja, ele não quebrava princípio debaixo de pressão. Para mim, o que mais me marcou em Martin Luther King é debaixo de pressão, ele não quebrava princípio. Ele era perseguido, mas não perseguia. Ele era caluniado, mas não caluniava. Então, ou seja, eu acho que foi esse comportamento, essa atitude que fez com que ele ascendesse na política, né? Na política que ele pregava. Aliás, a política dele foi muito atrelada a Gandhi, né? Que ele Uhum. criou essa política da paz, tudo Sim. mais ali, que foi o mentor dele. Então, eu acredito que hoje tem aquela frase, né? Que o pessoal fala muito assim de fogo nos racistas, né? Mas a questão é o seguinte: se você for pegar todos os negros que tiveram grande relevância e grande notoriedade e fizeram coisas significativas, toda a narrativa deles está totalmente distoante dessa frase. Ou seja, fogo no racista. Ou seja, pelo contrário, o comportamento deles era totalmente ao contrário disso. Pelo contrário, pregava a paz e a não violência. É permitir que o ódio que existe no outro não faça parte de nós, né. E que combater o ódio com ódio nunca é uma coisa, eh, boa, né, nunca vai ser uma coisa boa. Santi, tem alguma coisa a contribuir? Ou sobre essa questão de ser referência, né, porque o que que acontece? Não sei, eu vou deixar não sei se eu vou não sei, não é polemizar mais, mas vou aprofundar mais. Eu fiquei pensando, já viu que as nossas referências sempre têm que ser pessoas muito, muito importantes? E aí a gente sobe muito sarrafo quando as referências são muito, 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 muito grandes. E por que a gente não pode ser referência sendo comum? Entende? A vida é comum, ela é feita de pessoas comuns. Ela é feita de pessoas que vão estar vivendo suas vidas e sem talvez ser valorizadas pelas pessoas. Isso não significa que a vida delas não tenha valor e nem significa que as coisas que ela possa fazer não é importante. Na verdade, dentro da sua esfera é muito importante. Dentro da esfera de realidade delas é muito impactante. Vai salvar vidas. Vai salvar vidas e vai determinar vidas. Então, por que a gente não é essa referência para outras pessoas? Então, aquilo que a gente faz aqui impacta a vida das pessoas. Então, você pensa alguma coisa nesse sentido? Como você percebe isso? Percebo. Eu acho que vale muito também a parte do se aceitar. Sim, Vamos para esse sim, lado. exatamente. Se você vê uma pessoa negra na rua com aquele black, aquele cabelo, uma criança pequenininha que começa a olhar aquilo ali, ela já começa a se ver naquela pessoa também. Sim. Então isso vale muito, entendeu? Quando você se aceita, você Sim, aceita seu nariz, você aceita seu sim, cabelo, sim, você se aceita como pessoa ali, pessoa negra, eu sou sim, preta. sim. E é isso, as crianças começam a ver isso e começam a se ver. Eu tenho uma sobrinha, agora ela é pequenininha, né? Ela tem 1 ano, e aí ela tem um cabelo bem enroladinho e ela é bem branca. Sim, E todo dia eu olho pro o cabelo dela e falo: "Você é linda, o seu sim. cabelo é perfeito, o seu cabelo é igual o da titia, né, que ela é Aham. linda". Eu falo isso pra ela e minha mãe fica olhando assim, ela tem que se aceitar, Tem que tem ser que se assim. amar. E Sim, desde pequenininho a gente tem que começar com isso, sim. que aí a gente começa a É referência. uma questão de estima, né? Você falou um ponto muito interessante, né? Por que não o nosso exemplo não pode ser o nosso pai e nossa mãe? Você me lembrou, olha, você até pesquisei aqui, da Silmara Silva. Foi a merendeira que salvou 50 crianças, né, na escola Raul Brasil, em Suzano, lá em São Paulo, que salvou 50 crianças, né, da morte, porque invadiu lá, né, Sim, o sim, pessoa quer sim, matar lá, sim. invadiu, ela salvou. Mas às vezes a gente não lembra das pessoas comuns. A Não gente só lembro. lembra das pessoas top, né, Isso aí. que terão muito Que sucesso. são ditas como top, né? Gente,
o papo foi muito bom, né? Eu acho que vocês gostaram? Muita coisa, Eu muita gostei, coisa. né? Não vai ser o último, é apenas o primeiro. E eu gostaria de agradecer você que nos assistiu até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha. E queria deixar aqui uma mensagem para vocês. Esse dia, ele é o dia que nos torna consciente de quem somos. E consciência é ter lucidez daquilo que você é e daquilo que você pretende ser, não só para você, mas para outras pessoas. Eu acho que nós não só carregamos os nossos ancestrais, nós também carregamos o futuro das pessoas que ainda estão por vir. Porque na medida que nós nos portamos da maneira correta, pessoas se espelharão em nós e carregarão aquilo que nós já trazemos. E aí, o mundo tende a ser muito melhor. As pessoas dizem, nós somos iguais. Mas se você não lida com as pessoas de forma igual, sua fala não vale de nada, né? Espero você no próximo Concast. Foi um prazer ter você aqui. Até mais. Aguardo. Dá um tchauzinho, gente, pra câmera. Deixe seu like e compartilha. Tchau.